Bom, então agora a gente vai receber a nossa querida amiga Rosana Manso. E Olá! boa tarde, querida, que vai nos brindar com a sexta palestra da tarde de hoje, que é a mensagem aos homens de boa vontade. Rosana, que é de Goiânia, é isso? Isso! Sou de Goiânia, Felipe, para quem não me conhece. Sou de É do Goiânia, estou grupo, muito feliz por estar é do grupo aqui. líder de estudos de virtual de Goiânia. Sim, eu sou do Grupo Espírita Regeneração, né? É a minha casa, foi lá que eu comecei a estudar a obra de Pietro Baldi. E estou muito feliz por estar aqui hoje. E hoje é aniversário de Goiânia, inclusive, né? Olha, É aniversário de Goiânia e outra coincidência. A Pedra Fundamental de Goiânia foi lançada em 24 de outubro de 1933. E a mensagem que vocês me deram é de 1933. olha só, Concordâncias da lei. não foi por acaso. Está muito feliz de receber você e todos os amigos aqui. E vamos lá, sem mais delongas, fica à vontade. Vamos ver se Bom, eu consigo compartilhar. vamos. Qualquer coisa eu estou com sua palestra aberta. Tá. Então vamos lá. Mensagem aos homens de boa vontade. Então, como já foi dito, dessa simetria toda da obra ubaldiana, né? Nós agora vamos entrar na mensagem aos homens de boa vontade. Como eu disse, 1933. Eu começo a minha reflexão de hoje buscando nos 4 evangelhos de Rustem. Na passagem de Lucas, que traz para nós: encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante, reuniu-se ao anjo um grande troço da milícia celeste, ou seja, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens de boa vontade. Logo que os anjos se retiraram para o céu, os pastores disseram entre si: Vamos até Belém para verificar o que nos acaba de ser dito. E Rustem traz a pergunta para nós, né? E logo a resposta: quem são os homens de boa vontade? São os que não vivem em retiro e fazendo macerações, mas consagrando a inteligência, a força e o tempo ao bem de seus irmãos, glorificando o Senhor pelo trabalho, que é a prece do coração pela caridade e pelo amor. Então, esse é o homem de boa vontade. João Batista, quando entrega os seus bens e sai pregando e anunciando a proximidade de um Messias que estabeleceria o reino dos céus na terra, esse foi um exemplo de boa vontade. Maria, ao receber a anunciação de que receberia o Salvador e respondeu: Eis aqui a serva do Senhor, foi um exemplo de pessoa de boa vontade. Então, nós vamos agora buscar na Itália, em meados do século XX, uma alma que ouve e escreve as verdades do infinito. Seu nome? Pietro Baldi. Pietro Baldi foi um homem de boa vontade, porque, segundo a definição de Rustem, dedicou toda a sua vida, consagrando-a à inteligência, à força, o tempo ao bem de seus irmãos, glorificando o Senhor pelo trabalho ardente, que é a prece do coração pela caridade e pelo amor. O trabalho de ouvir aquela voz das esferas superiores do infinito, porque a sua alma já captava pela beleza, pela sua capacidade de amor, por se contactar com as dimensões altas das esferas elevadas da evolução humana. Então, o Balde foi também um mensageiro de Jesus. E com certeza recebeu do Cristo essa incumbência da mensagem, como os pastores, homens simples, que viviam no campo, que acreditavam, porque tinham fé. Então foi dado a eles a simplicidade em pessoa, os pastores receberam a primeira notícia do nascimento do Salvador. Então o Balde, além de mensageiro,
ele é um homem de boa vontade. A sua vida foi uma mensagem de amor, viveu o que escreveu. Então, revivendo, né, uma leve lembrança da sua vida para aqueles que estão aqui conosco, que às vezes não sabem detalhes da sua vida. Ele nasceu em Foligno, na Itália, a 18 de agosto de 1886, numa família rica. Casou-se com uma mulher igualmente rica, que para nós, pobres mortais, a riqueza resolveria tudo. Mas para o Ubaldi não, porque a riqueza seria um empecilho. Ele queria ser pobre, obediente, casto nas suas intenções de vida, nas suas intenções de viver o Evangelho. Então ele fez voto de pobreza e foi viver do seu salário de professor. Queria administrar os bens espirituais, não queria administrar os bens da terra. Então trabalhou ao longo de sua vida, acessando um nível alto de mediunidade, a intuitiva, a do superconsciente, aquela que André Luiz mostra para nós lá no Mundo Maior, quando ele fala do superconsciente, onde mora a intuição. E essa mediunidade nós vamos ver avançar pelo sentimento de amor, caminhando para um aprofundamento de suas visões. E esse aprofundamento dessas visões nos deixou um legado de 24 obras, falando da lei de Deus, falando do monismo, falando da queda do ser e, consequentemente, contribuindo conosco para o entendimento do universo físico. Se somos almas centelhas divinas, nós devemos ao Ubaldi hoje o entendimento porque estamos na matéria, porque vivemos para evoluir, porque a nossa alma anseia voltar-se para Deus. E essa foi uma contribuição fantástica, eu agradeço o Ubaldi por entender isso, por compreender que Deus no início só existia. Existindo Deus, nos criou da sua substância divina e herdamos dele esse DNA. E depois de herdar esse DNA divino, Deus nos dá por herança a sabedoria relativa, né? A capacidade de escolha. E nós fizemos um movimento, uma parte fez um movimento, exagerou nesse movimento e, não violando a ordem, nós fizemos uma contração, ou seja, afastamos do todo, não espacialmente, mas consciencialmente. Nisso surgiu o universo de matéria. E hoje, quando olhamos para esse universo físico, só vemos consciências. Da consciência do átomo ao arcanjo, que começou por ser átomo. Então hoje, quem estuda a obra de Ubaldi se interessa realmente por ela, porque ela vem completar tantos questionamentos. E é por isso que o Ubaldi foi convidado por amigos espíritas para vir para o Brasil. E aqui eu dei uns círculos de palestra, né? Nós vamos ver Clóvis Tavares colocando que no dia 17 de agosto de 51 ele se encontra com Chico Xavier. E ali eles recebem as mensagens. O Ubaldi, de sua voz passa para ele a mensagem e o chama de Pedro. Pedro, está sentindo aqui nesta noite minha presença? O Brasil é verdadeiramente a terra escolhida para berço desta nova e grande ideia que redimirá o mundo. Olha o presente que nós estávamos ganhando naquela hora. E Chico confirma, recebendo a mensagem de São Francisco de Assis. Pedro, o Calvário do Mestre não se constituía tão somente de secura e aspereza. Colhe as rosas do caminho no espinheiro dos testemunhos. Então nós vamos ver que o Ubaldi, no seu livro Profecias, ele explica que ele veio para o Brasil, fez um círculo de palestras, mas em 1952, em Assis, diante do túmulo de São Francisco, sua voz novamente diz: prepara-te, viajarás com toda a tua família no final deste ano, o próximo Natal passarás no Brasil. Aí eu pergunto para vocês, por que essa ligação tão grande com Francisco de Assis? Será que isso está desconectado? Francisco, Chico, Brasil, mundo? Essa mensagem, essas mensagens de amor e bondade que o Cristo nos passou, e que, será que o Ubaldi continua a boa nova de Jesus? Por que ele vem para o Brasil? Eu achei por bem relembrar o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele nos leva a refletir. Então disse poeticamente, né, através das mãos de Chico, que Jesus observava a terra. Em vão procurou o Senhor os remanescentes da obra de um de seus últimos enviados à face do orbe terrestre. De Francisco de Assis só haviam ficado as tradições de carinho e de bondade.
Então Jesus olha por aquela terra cansada de guerras, de cruzadas, né? Jesus olha aquela terra e vê que do trabalho de Francisco pouca coisa restava. Então ele olha para Eliu, seu mensageiro querido, responsável pelos problemas sociológicos da terra, e diz na voz bem suave: Eliu, meu coração se enche de profunda amargura vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do Evangelho. E Eliu dirigiu-se a Jesus com brandura: Senhor, visitemos os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova. Então exclama Jesus: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu Evangelho de piedade e de amor. Então Eliu reencarna como infante de Sagres, filho de Dom João, expandindo as conquistas portuguesas além mares. Um tempo depois se formava a expedição. Um tempo depois se formava a expedição de Pedro Álvares Cabral e logo o descobrimento do Brasil. Chegam ao Brasil Padre Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, que depois reencarna na figura humilde de Fabiano de Cristo. Então Humberto de Campos, através de Chico, afirma: estes, Padre Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, Fabiano de Cristo, foram os iniciadores da grande missão apostólica do Brasil, transformando a terra do Cruzeiro numa dourada e eterna porciúncula. Eu achei belíssimo encontrar essa palavra tão bem especificada. O Brasil se transforma numa dourada e eterna porciúncula. Lembrando que a porciúncula foi uma das igrejas reformadas por Francisco, quando ele escuta aquela voz interior, aquela voz crística dizendo para ele reformar as suas igrejas, restaurar a sua igreja. Então o Brasil, será que realmente estava destinado a ser uma nova porciúncula, uma nova oficina de amor? E nós vamos ver que em A Caminho da Luz, Emmanuel afirma para nós: um dos maiores apóstolos de Jesus desceu à carne com o nome de Francisco de Assis. E Miramês diz: João Evangelista, como vigilante da espiritualidade maior, regressou como Francisco de Assis com a missão sagrada de aliviar por misericórdia o fardo pesado que estava imposto pelas cruzadas. Então o mesmo João amoroso que seguia Jesus reencarna como Francisco. Como João Evangelista, para aqueles que estão nos assistindo e às vezes não sabem da história, ele curou um jovem na ilha de Patmos, que foi Pátios. E como Francisco de Assis, João Evangelista fundou a Ordem dos Franciscanos, e um frei querido do seu coração era Frei Leão, seu confessor, amigo direto. Então Miramês afirma no seu livro Francisco de Assis: Frei Leão foi o mesmo Pátios que depois voltou sozinho ainda na Itália, e dessa vez na personalidade do professor Pietro Baldi. E o Brasil foi para ele a nova ilha de Patmos. Então aqui nós vemos uma continuidade dessa história espiritual da nossa terra. Começa no Velho Mundo e transplanta-se para cá. Então o Brasil é uma oficina onde não moram homens redimidos, mas moram homens comprometidos pela sua transformação interior, de continuar a obra de Francisco. E esse apóstolo de Francisco, esse apóstolo de Jesus, que é o Baldi, renasce na Itália e, compromissado, vem para o Brasil em pessoa deixar essa obra maravilhosa. Então a obra de Ubaldi realmente faz parte da boa nova de Cristo. Então ele coloca para nós no livro Profecias: o meu dever é entregar aos espiritistas, porque no Brasil foram eles os primeiros a vir ao meu encontro, tanto quanto a todos os homens honestos e de boa vontade. Uma obra ainda em seu início, e cujos planos o mundo ainda não conhece, mas que me vêm sendo reveladas dia a dia. Então, meus amigos, aqui nós vemos que o Baldi nos presenteou. Nós que somos espíritas, que estudamos o livro dos Espíritos, a codificação, que viemos ao longo do tempo estudando a evolução da carne para Deus, nós vamos entender o porquê nós estamos na carne e o que significa para nós trabalhar nessa seara que o Cristo nos concedeu nessa encarnação.
Então a obra de Ubalde é uma continuidade da boa nova de Cristo. Ele continua atendendo ao chamado de sua voz. E é por isso que na mensagem aos homens de boa vontade, porque ele também foi um homem de boa vontade, nós podemos observar como começa a mensagem: do alto da cruz vos contemplo, homens de boa vontade, de todas as raças e crenças. Estas vos dividem, a minha palavra vos unifica. Qual é a palavra do Cristo que nos unifica? O que é nessa mensagem sua voz quer dizer? A mesma coisa que sua voz disse no evangelho que está em Mateus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eis toda a lei e os profetas. Então a palavra do Cristo que nos une, que foi dita quando ele esteve entre nós, era o amor. E sua voz recorda aqui nessa mensagem aos homens de boa vontade que a palavra que nos une é a palavra, o sentimento do amor. Então o amor não importa a crença, importa a nossa religiosidade. Pelo sentimento nos ligamos a Deus, nosso Pai, a nossa essência. E o Ubalde vem explicar justamente que nisso tudo resume, né, toda a lei e os profetas. E a obra de Ubalde vem explicar melhor sobre a lei de Deus. Nos livros A Lei de Deus, a técnica funcional da lei de Deus, ele mostra o que é ser um homem justo, que é aquele que busca seguir a lei divina, mostrando as consequências de não segui-la. Logo na outra parte, na mensagem, sua voz coloca para nós: minha palavra é universal como a luz do sol. Não importa que a bondade seja explorada pelos maldosos, o bem acaba triunfando. Isso confirma o que sua voz está querendo nos dizer, confirma o que já tinha dito para nós no Evangelho de João: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então a obra de Ubalde se transforma também nessa luz, também é uma luz, porque como ele acessa a sua luz interior de uma consciência divina, de uma consciência superior, de uma supermente, principalmente pelo sentimento amoroso, ele deixa para nós todo um legado. E é por isso que em profecias o Ubalde deixa marcado para nós, né, para a posteridade: Cristo avança, Cristo vence, ninguém pode interromper sua caminhada triunfal aqui no Brasil. É uma verdade que pode trazer benefícios sem distinções, com absoluta imparcialidade e universalidade. Ou seja, são os princípios da obra de Ubalde, são básicos. Universalidade, a obra de Ubalde é para todos os homens que tenham boa vontade em seguir o Evangelho de Jesus. E Ubalde também, ele vem colocar o significado, né, dessas palavras na obra dele. Universalidade e imparcialidade significam perdoar, abraçar e fazer o bem a todos. Então a obra de Ubalde vem colocando em miúdos aquilo que nós precisamos compreender e assimilar cada vez mais do Evangelho. Vossas classificações são absolutamente humanas, de acordo com as aparências da terra, e não com os valores intrínsecos do Espírito. Então, o que são esses valores intrínsecos do Espírito? Jesus, né, deixa marcado aqui para nós em Lucas: porque o reino de Deus não está aqui nem acolá, mas está dentro de vós. Então, os valores do Espírito nós guardamos no fundo da nossa alma, porque com a queda nada se perdeu. Tudo está guardado no nosso interior, nessa consciência latente, divina. E o Ubalde acessava, ou melhor, essa consciência manifestava. E quando manifestava, olha o que ele coloca em ascese mística: ouça a voz interior exprimir-se num cântico de harmonias universais. Contempla, diz-me a voz, a substância espiritual das formas do ser. Toda a alma é feita para ver e ouvir. A evolução de um a outro plano de consciência pode assim dar-nos a revelação das mais inimagináveis realidades. Então veja, ele ouve a voz e deixa escrito para nós: acreditem, toda a alma é feita para ver e ouvir. Feliz é aquele que vê e ouve. Então esse reino de Deus, essa potencialidade que está fechada em nós pela queda, ela tem ânsia de manifestar-se. Então que nós consigamos trabalhar as nossas camadas externas
essa consciência de superfície que nós respiramos, egóica, esse eu inferior, como tantas outras linhas podem dar o nome, porque vivemos na dualidade entre eu inferior e eu superior. O eu superior quer manifestar, mas nós precisamos trabalhar a superfície, deixar que essa superfície ela vai sendo cada vez mais trabalhada, transformada para que essa luz divina manifesta. E aquele que consegue manifestar essa consciência ouve a voz do universo e fala, essa voz fala, e ele escreve e deixa para nós assentado nessas 24 obras. Os escolhidos, outra parte da mensagem, são aqueles que seguem meu caminho de dor e de renúncia, de humildade e de amor. Isso, mais uma vez, corrobora o que está escrito no Evangelho. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Porque o caminho da dor, nós sabemos que é o caminho da correção da trajetória. É o momento da colheita, ele explica isso muito bem no livro A Técnica Funcional da Lei de Deus. Fala e pontua também na Lei de Deus. Ele fala bastante sobre a dor, mas não basta viver uma simples dor. É principalmente compreendendo o momento de dor que nós vamos destruindo a dor. Olha como ele coloca, a dor existe porque é um meio para progredir. Nele se baseia a evolução, tendo exatamente a maravilhosa função de destruir a dor. Noutra parte, nós vemos justos e injustos se encontram sobre a terra, uns ao lado dos outros para aprovações recíprocas. Somente eu que leio nos corações os diferencio, como também pode fazê-lo a voz da vossa consciência em que penetro e falo. Por isso que nós vamos ver nessa bem-aventurança. Bem-aventurados os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. Então são olhos de ver e ouvidos de ouvir. Ou seja, quando essa consciência se manifesta, é possível fazer a leitura do universo. E o Balde fez essa leitura. E o Balde compreendeu essas leis e deixou para nós. Por isso que ele diz em A Grande Síntese, quem consegue ser consciente também na consciência latente, encontra seu eu eterno. Ele se comunica livremente, mesmo na Terra, por um processo de sintonia que implica afinidade com as correntes de pensamento que existem além das dimensões do tempo e do espaço. E como nós, meus irmãos, estamos presos nessa lei do tempo e espaço, temos dificuldade, às vezes, dessa compreensão, dessas almas que no silêncio da dor de não serem compreendidas, conseguem perceber as harmonias do universo, porque procuram viver a lei, procuram sentir essa lei. E finalmente ele coloca para nós, o meu altar é a dor, a minha oração é o amor, a minha religião é a união com Deus no pensamento e nos atos. Acima de todas as formas que vos dividem, ó homens da terra, eu sou o princípio que vos une ao meu amor. Por que eu sou o princípio? Veja bem, em Lucas está escrito, pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Então, a nossa ligação com Deus é pelo fruto do amor, pelo pensamento que nos leva a conectar com essas esferas íntimas de filhos de Deus. Porque o amor tudo aceita, o amor tudo perdoa, como já foi dito aqui. Só que a dor do balde, muitas vezes a nossa dor é a dor da revolta, da não compreensão. A dor do balde é uma dor do evoluído. Olha como ele descreve isso no Acesse Mística. Aquele que se lança através de certos caminhos deve perder o apoio da compreensão humana. Deve, num certo ponto de seu caminho, encontrar-se só, porque ninguém mais está em seu plano. E sem ajuda, tem que avançar por desconhecidas e ásperas estradas. Sobre a terra, indiferença, quando não sorrisos céticos e censuras. Se tem sede de almas e ninguém sente tal febre espiritual, ninguém compreenderá de que paixão se morre. Isso está escrito em Acesse Mística, era a dor do balde, a dor daquele que não é compreendido, daquele que fala uma linguagem que a maioria duvida porque não vê, porque não tem fé, porque não sente. E para finalizar a nossa conversa, na nossa reflexão, em Profecias tem uma citação. Esta é a grande lição moral que devemos aprender desta luta e dos meus sofrimentos. Valeu a pena sofrer, pois os sofrimentos deram seus frutos. E o balde, com o seu sofrimento e a sua renúncia, deu frutos para que nós possamos alimentar.
Então, muita paz para todos. Eu agradeço a oportunidade, agradeço por esse convite maravilhoso. Tem uma página, Ampliando a Consciência. Se alguma pessoa quiser entrar lá, lá eu estarei. Agradeço a Rafael, a Felipe. Espero não ter violado a ordem do horário. Foi perfeito, gravado. Gravado, né? Muito obrigada, viu, Felipe? Obrigada, Rafael. Fico Que muito feliz, tá? Muito feliz de estar aqui. Foi gosta, né? Aberto. A gente que agradece, Rosana. Muito obrigado. Maravilhoso. Falou bastante. Estava vendo aqui talvez você não estivesse vendo, mas você está falando, agradecendo mais pelas suas palavras, está sendo consciência para nós. Obrigada, meninos. Um abraço, então, a todos. Até mais. Tchau, tchau. Bom,